Olá pessoal, dando sequência aqui às nossas aulas sobre competência do Enem, hoje a gente vai falar da competência número 2, que é aquela competência responsável pela produção das ideias no texto dissertativo. Vamos ver passo a passo isso aí, olha só. Primeiro passo, o que é que essa competência 2 solicita do redator? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, essa competência quer saber de que forma você consegue colocar as informações que você já traz consigo para dentro daquele texto. Essas informações elas são colhidas de vários meios, seja por meio da internet, da televisão, do jornal impresso, de alguma mídia digital, enfim. Então, quanto mais informações você tiver, melhor para você conseguir uma nota maior dentro dessa competência 2 do Enem, certo? E você ainda tem a questão dos textos motivadores, porque eles vão servir como um suporte para as leituras que você já deve ter a respeito do tema. Vamos ver aqui o passo a passo, olha só. É importante que você evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Ou seja, ele serve para aumentar as informações que você já deve trazer consigo. Ok? Não é para você limitar a criatividade. O que é isso? Eu tenho que escrever apenas baseado nas informações dos textos motivadores. Não. Se você já tiver um domínio amplo sobre determinado tema, pode até ser dispensável qualquer informação do texto motivador. Vamos também mostrar o seguinte. Não copie trechos dos textos motivadores. Se necessário, parafraseie alguma informação. Se você quiser utilizar informações desses textos, não tem problema algum. Informações, números, tudo bem. Mas que não seja apenas aquela tentativa de Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, de você jogar para o seu texto as ideias já prontas, ok? Também evite recorrer a reflexões previsíveis, que demonstram pouca originalidade no desenvolvimento do tema proposto. Reflexões previsíveis é você dizer aquilo que todo mundo já diz. Porque se você está desenvolvendo uma redação e você quer ter um texto diferencial, então é importante que você tenha algo a mais a dizer. Vamos mostrar o seguinte. Vejam aqui um modelo de texto do Enem. Nós temos aqui 3 textos motivadores. Olha só. Nós vamos fazer a leitura desses textos aqui e vamos ver de que maneira eles podem ser utilizados para a gente desenvolver a nossa redação e também de que maneira eu não devo utilizá-los quando estiver produzindo o texto. Vamos mostrar aqui os dois lados, ok? Vamos lá. Primeiro passo, dê uma olhadinha aqui nesses números. Olha só, números do pânico, gastos com segurança no Brasil quase dobraram em 5 anos. Em bilhões, né? Esses 102 bilhões que foram gastos lá em 2002... correspondiam a 56 vezes o valor que o governo gastava com Fome Zero, 46 vezes o que o governo gastava com livros, 5 vezes o orçamento do Ministério da Educação, 4 vezes o que se gastava com planos de saúde e era igual ao patrimônio líquido de todos os bancos do país. Então veja que eu estou colhendo informação de um texto motivador, certo? Um texto verbo visual. Essas informações eu posso utilizar dentro da minha redação, só que eu não devo apenas me prender a essas informações. Vamos mostrar como isso aí vai ficar. Texto 1. Entender a violência, entre outras coisas, como fruto de nossa desigualdade social, não nos leva a desculpar os criminosos, mas poderia ajudar a decidir que tipo de investimentos o Estado deve fazer para enfrentar o problema, incrementar a violência por meio da repressão ou tomar medidas para sanar alguns problemas sociais gravíssimos. Texto 2. Ao expor as pessoas a constantes ataques à sua integridade física e moral, a violência começa a gerar expectativas, a fornecer padrões de respostas. Episódios truculentos e situações limite passam a ser imaginados e repetidos com o fim de legitimar a ideia de que só a força resolve conflitos. A violência torna-se um item obrigatório na visão do mundo que nos é transmitida. O problema, então, é entender como chegamos a esse ponto. Penso que a questão crucial no momento não é a de se saber o que deu origem ao jogo da violência, mas a de saber como parar um jogo que a memória, coagida ou não, começa a querer continuar jogando. E aqui nós temos o tema proposto, a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras do jogo. Muito bem, então, em cima da leitura desses 2 textos de apoio, 3, né? Juntando com esse texto visual, nós vamos ver 2 formas de se produzir um texto. A maneira incorreta e a maneira adequada, certo? Vamos lá. Bom, a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras do jogo. Só para a gente relembrar aqui o tema completo. A violência é uma realidade para a qual não nos é permitido fechar os olhos.
Entender a violência, entre outras coisas, como fruto de nossa desigualdade social, não nos leva a desculpar os criminosos, mas poderia ajudar a decidir que tipo de investimentos o Estado deve fazer para enfrentar o problema. Será que só a forma como procuramos combater a violência realmente é a correta? Episódios truculentos e situações limite passam a ser imaginados e repetidos com o fim de legitimar a ideia de que só a força resolve conflitos. Mas não é isso verdade. Só a força não resolve. A violência torna-se um item obrigatório na visão de mundo que nos é transmitida, já que procuramos nos vingar de quem nos faz mal. Por outro lado, se repararmos bem, conter a violência traz muitos gastos para o governo. Os gastos com segurança no Brasil chegam a 5 bilhões, 56 vezes o que gasta no Fome Zero, 5 vezes o orçamento do Ministério da Educação, 46 vezes o que os brasileiros gastam com livros, 4 vezes o que se gasta com planos de saúde e é igual ao patrimônio líquido de todos os bancos do país. Esses gastos são assustadores e não diminuem a violência em nada. Então é preciso reverter esse problema para conter a violência. A questão crucial no momento não é a de saber o que deu origem à violência, mas a de saber como parar um jogo que a maioria, coagida ou não, começa a querer continuar jogando. Bom, o que é que a gente observa então quando a gente analisa esse texto 1 como um todo? Vejam que essa parte em amarelo nada mais é do que uma cópia do texto de apoio ou dos textos de apoio. Percebam, por exemplo, o primeiro parágrafo, onde o autor colocou ainda uma afirmação geral, quando ele fala que a violência é uma realidade para a qual não nos é permitido fechar os olhos. Toda essa parte em amarelo corresponde justamente a esse texto 1. O segundo parágrafo, nós temos também o trechozinho que começa em episódios e vai até transmitida, que corresponde a esse pedaço aqui do texto 2. Então vocês observam o seguinte, aqui nós temos um problema grave em relação a essa competência 2, porque a pessoa demonstrou não ter um domínio absoluto sobre o tema, a ponto de necessitar copiar fielmente todo o texto de apoio na sua produção textual. Você pode perceber que 90% do texto que foi escrito aqui, desta redação, é baseada apenas no que está escrito do texto de apoio. Então, não apenas foi copiado aqueles textos, como nada foi acrescentado além disso. Por exemplo, aqui também nós temos a questão dos dados. Esses dados que são interessantíssimos para uma redação, né? Os gastos com segurança no Brasil chegam a 5 bilhões, 56 vezes tal. Tudo isso aí foi mencionado nessa imagem. Então não houve nenhum acréscimo, não houve nada que fosse notório, que pudesse engrandecer o texto e impressionar o redator. Então, professor, como deveria ser esse texto de uma maneira que a gente pudesse tirar uma nota máxima nessa competência? Vamos lá, olha esse segundo texto aqui. A violência e a insegurança que ela traz tem sido há muito tempo uma preocupação constante de todos. Quanto mais ela cresce, mais investimentos para contê-la têm sido empregados, sem, entretanto, que se faça uma reflexão no intuito de compreender a raiz desse problema, presente nos problemas sociais gravíssimos que nosso país possui. Na verdade, a exposição a assaltos, agressões físicas e verbais expõe as pessoas à violência. De certo modo, é realmente constrangedor e traumático passar por situações tão desagradáveis, o que culmina com a revolta e uma sede constante de justiça. O medo de reviver uma situação de terror ou a indignação com o acontecimento a pessoas próximas atestam a ideia de que apenas a força resolve conflitos. Se o investimento grave para conter a violência é tão grande, não seria a hora de pensarmos em como parar esse jogo? Faz-se necessária uma reflexão sobre como a violência chegou a tal ponto para, a partir daí, aplicarmos o dinheiro de um modo adequado. Certamente, investimentos em áreas sociais gravíssimas faz mais sentido que fomentá-las por meio da repressão. Investimentos em segurança é apenas o paliativo. O combate às raízes do problema é essencial. Esse pensamento justifica, por exemplo, o imenso gasto em segurança no país, que ultrapassa os 100 bilhões para conter a violência. Dinheiro assustadoramente maior que qualquer outro investimento empregado em outros direcionamentos. Programas sociais, educacionais, etc. Assim, pensar na raiz do problema é a melhor forma para, ao menos, diminuir os problemas relacionados à violência. Educação de qualidade e oportunidade de emprego são fatores determinantes para pensarmos numa sociedade mais tolerante, mais otimista e mais justa. Então, quando a gente analisa esse texto 2, podemos entender o seguinte: o texto foi, sim, construído em cima dos textos de apoio. E, obviamente, que não há nenhum problema disso. Até porque toda a nossa relação com a linguagem, a nossa forma de se expressar a linguagem, se dá por meio de relações dialógicas. Então, nós falamos
exatamente aquilo que outras pessoas já falaram, mas com as nossas palavras. E aí onde entra a questão da originalidade do texto. Se você observar esse segundo texto, esses trechozinhos em amarelos são citações, que a gente poderia dizer até, na verdade, são referências diretas. Por exemplo, atestam a ideia de que apenas a força resolve conflitos. Então veja que foi sim citado alguma coisa daqueles textos de apoio, mas tudo que foi tido como emprestado foi engrandecido pelas minhas palavras e por informações que vão além do que aqueles textos lá trazem, certo? Quando a gente chega nessa parte aqui, esse pensamento justifica, por exemplo, o imenso gasto em segurança no país que ultrapassa os 100 bilhões para conter a violência. Vocês observem que a questão dos bilhões que o governo gastou naquele ano de 2002 com a segurança pública foi trazido para esse texto e os outros números que foram colocados lá ficaram resumidos a esse detalhezinho aqui, ó. Dinheiro assustadoramente maior que qualquer outro investimento empregado em outros direcionamentos, programas sociais e educacionais. Então eu fiz uma síntese através dos números que eu tirei de lá. Se eu quisesse acrescentar aqueles números, eu também poderia, mas não ficar preso apenas a quantidades. E aqui nós temos duas colocações: a educação de qualidade e a oportunidade de emprego são fatores determinantes para pensarmos na sociedade mais tolerante. Ainda em relação à questão da conclusão de texto, a gente vai ter uma competência específica para isso, que é a 5. Até lá ficam as dicas de como você se dá bem nessa competência 2. Seu texto precisa, primeiramente, ser um texto do gênero dissertativo argumentativo. Você precisa ser coerente nessas suas ideias e você vai mostrar essa coerência a partir das fontes que você já traz consigo, a partir da sua leitura de mundo, a partir do seu conhecimento enciclopédico de tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia e a maneira como você consegue colocar isso dentro do papel, ao mesmo tempo conciliando, quando necessário, com as ideias do texto de apoio. Porque se você fizer apenas um texto como esse que a gente mostrou aqui, em que 90% dele é baseado em textos que já foram mencionados, né, em argumentos que já foram postos, você perderia os 200 pontos equivalentes a essa competência. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso aqui e a gente se vê numa próxima aula. Tchau!